Graça e paz. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso número 24, há uma descrição muito linda a respeito do que é o matrimônio ou casamento. E o texto lá diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Algumas considerações interessantes a respeito desse texto, e a primeira delas é que o texto nos apresenta uma fusão, uma união entre dois indivíduos que aparentemente se completam. Por que aparentemente? Porque essa união e essa fusão não tem como objetivo fazê-los sentir-se plenos ou completos por conta dessa união. O texto nos apresenta não aquilo que Deus sonhou para o homem, sendo para ele aquilo que o completaria de tudo aquilo que lhe faltava. A ideia do texto não é essa, e a ideia de Deus certamente não é essa. O texto nos apresenta não aquilo que o homem receberia de Deus como plenitude, uma esposa ou um esposo, né? Mas aquilo que seria para o homem e para a mulher uma possibilidade. O casamento é local de grandes possibilidades, uma oportunidade sem sombra de dúvida para aqueles que são casados. Agora é importante a gente fazer dois destaques. O primeiro deles é que alguém desavisado e com um olhar romântico acerca do casamento pode imaginar que nele ele ou ela encontrará plenitude, e isso é um grande equívoco. E talvez muitos casais ou indivíduos que compõem o matrimônio podem sentir-se frustrados pelo fato deles terem projetado no casamento expectativas equivocadas a respeito dele mesmo. Uma vez solteiros, eles imaginavam que aquilo que eles precisavam, desejavam, ansiavam, precisavam, eles encontrariam nessa unidade, nessa fusão. Me falta uma parte, é aquela máxima da tampa e da panela. O que me falta, eu ouço muito como pastor, o que me falta é uma tampa perfeita. Não, ainda que a tampa se encaixe perfeitamente, o casamento nunca será perfeito ou pleno. Ele será um objeto de grandes possibilidades, uma vez que a tampa perfeita dará a você condições de ser usado de maneira mais plena, mas jamais perfeita ou completa. Apenas melhores ou maiores possibilidades. E muita gente que casou e hoje se sente frustrado às vezes até por falta de uma compreensão mais clara a respeito do casamento. Inclusive a frustração pode até ser sinônimo de equívoco, porque se trocar o par, a frustração talvez ela pode permanecer, principalmente se a projeção, a expectativa, aquilo que se aguarda da relação, seja algo que a relação não pode produzir a esses indivíduos que a compõem. O que eu quero dizer com isso? Que quando alguém casa no afã, no intuito de sentir-se pleno, completo no casamento, ele está fazendo o pior investimento. Porque não é lá que ele encontrará essa plenitude e não será na relação que ele ou ela se completarão plenamente. Isso vale para o solteiro, que também desavisado e talvez sentindo-se em falta, ele imagina que se porventura tivesse casado, né, como diz uma máxima, né, se tivesse um cobertorzinho de orelha, eu gosto dessa frase popular, eu estaria me sentindo mais aquecido nos dias de frio. Nem sempre. Talvez ainda com um cobertor de orelha no inverno, pode ser que você ainda sinta frio.
porque esse cobertor em alguns momentos ele não será suficiente. E por que eu digo isso? Porque você que está solteiro, não se engane. O casamento será para você um portal de grandes oportunidades e possibilidades. Mas jamais o local, a relação de plenitude. Então não entre no casamento ou não projete nele expectativas equivocadas a respeito daquilo que de fato ele pode te proporcionar. Essa unidade entre dois indivíduos que vão compor esse matrimônio, nós chamaremos de uma única essência, é a essência plural das unidades, ela vai gerar a você e possibilitar a você e oferecer a você muitas possibilidades, mas jamais plenitude. E o ponto é que plenitude de fato nós só encontraremos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, tanto para você que está casado e talvez frustrado, e para você que está solteiro, talvez em falta, entenda, eu só conseguirei de fato me sentir pleno, absolutamente satisfeito, feliz, se eu encontrar com aquele que de fato pode unir-se a mim e nessa fusão locupletar todos os vazios que me habitam. E essa pessoa é a pessoa fantástica, maravilhosa de Jesus Cristo, representada hoje pelo seu Espírito, que habita ou habitará o coração de todo aquele que confessar o nome de Jesus como seu Salvador. E imediatamente ele recebe de Jesus, segundo a sua promessa, do teu Espírito. E ele será pleno, cheio, completo, feliz, integral. Que Deus te abençoe e que hoje você decida entregar a sua vida a Cristo, a fim de que você experimente plenitude, porque talvez você é alguém que sente-se frustrado por ter depositado em algo ou em alguém aquilo que somente Jesus pode lhe oferecer. Por isso que em João 14 ele vai dizer: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, não vou-las dou como o mundo a dá. Ele nos oferece algo que nenhum homem da terra e nenhum outro ser poderia nos oferecer, senão somente Ele. Que Deus te abençoe nesse dia e que você receba a plenitude de Deus, em nome de Jesus.